de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, o maior podcast do segmento de postos do Brasil. Depois de uma pausa estratégica, estamos de volta para dar início à nossa 6ª temporada. E para começar com o pé direito, nós preparamos uma minissérie de 4 episódios especiais, trazendo os melhores momentos da NRF de 2025, a maior feira de varejo do mundo, que acontece todos os anos nos Estados Unidos. Nessa minissérie, os consultores Fred Alecrim e Caio Camargo, eles vão compartilhar os destaques, os insights, os mais importantes, os acontecimentos mais importantes na feira, e revelando as tendências, as inovações, de tudo o que aconteceu lá, que está movimentando o varejo lá fora e que a gente sabe que impacta aqui no nosso Brasil. E para abrir essa temporada com chave de ouro, no primeiro episódio, o Fred Alecrim vai falar sobre a evolução da NRF e o novo jogo do varejo. Então, você já sabe, esse episódio vai ser imperdível. Então, bora começar, porque o Fred, é um querido nosso e é um prazer falar sempre com o Fred Alecrim. Tava com saudades dele, há um tempo que a gente não fala, Fred? Então, queria te convidar para estar sempre mais vezes aqui com a gente, falando, das suas experiências, que eu sei que você viaja mundo afora, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares e aqui no Brasil. Então, é um prazer ter você aqui para contar tudo que rolou lá, tá? Muitíssimo obrigado, que honra estar de volta aqui ao Tanque Cheio, Eu acho que essa das temporadas que vocês estão aí, deve ser a 3ª temporada que eu tô participando. Verdade. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês e vamos falar um pouquinho de tendências de futuro, Como é você que está nos ouvindo aí, você que é da revenda, você, o seu posto de serviços, o time, o que tem nessa NRF que pode trazer ideias, insights para que você possa implementar aí e rentabilizar ainda mais seu posto de serviços. Bacana, Fred, muito bom. E eu já vou começar aqui com uma provocação aqui para você, Eu queria começar esse episódio você explicando, para quem nos acompanha aqui, para nossa audiência, essa provocação, com base em tudo que você viu lá nos Estados Unidos, O varejo mudou de verdade, Ou é apenas, assim, ou continua o mesmo jogo, Ou você acha que é só uma roupagem diferente? O que você que viaja todos os anos para lá, Então você tem aí referências, desde a primeira vez até agora. Você vai contar para a gente quantas vezes você já esteve lá, mas assim, o que você viu de diferente, ou se realmente você acha que talvez é mais do mesmo, enfim. O que você pode nos dizer? Bom, Karen, todos os anos a NRF, que é, como você falou muito bem, National Retail Federation, eles fazem um evento chamado Big Show. Então, o evento é NRF's Big Show, o Big Show da Federação Nacional do Varejo Americano. E esse ano, e também todos os anos, eles colocam temas. O tema do ano passado foi, por exemplo, Faça o que importa. O tema desse ano é Game Changer, que a gente pode traduzir aí para você que está nos ouvindo como aquela marca ou aquela empresa que muda o jogo. E o que estava por trás disso é que este é um momento que, segundo o evento, é um momento de virada de jogo, de mudança de jogo. O jogo mudou. Então, a gente estando lá, claro que sempre tem aquela curiosidade. Será que o jogo realmente mudou? E o que a gente viu com o passar dos dias é que não, o jogo não mudou. Então, respondendo a tua pergunta, querida Karen, o jogo não mudou, mas mudou a maneira de jogar o jogo. Essa é a questão. Uhum. Bacana. Então, assim, antes da gente entrar nos detalhes, que eu tenho certeza que você tem muito para nos contar, eu queria que você contasse um pouquinho da história, da NRF, para que a nossa audiência pudesse entender um pouco mais o que é a NRF, qual que é a história dela, por que é importante esse evento, qual que é o impacto dele para o nosso mercado, e o que você puder, compartilhar mais dessa história.
Perfeito, perfeito. Você que está nos ouvindo, né? Existe um evento muito forte dentro do segmento de postos e serviços, que é a Next. Eu já tive também o prazer de estar lá com a turma querida aí da Ali. Verdade. A Next, ela foca a parte dos postos, como também da conveniência, que é um elemento fundamental dentro do posto de serviço. Quando a gente pensa em algo que não é apenas um segmento do varejo, a gente está falando da NRF, ou seja, um evento muito maior, um evento para 40 mil pessoas, são mais de 1.000 expositores, são mais de 175 palestrantes, são mais de 300 painéis, palestras ali em 3 dias de evento. E esta foi simplesmente, Karen e queridos e queridas ouvintes, a 114ª edição da NRF. Então você imagina um evento que acontece há 114 anos, ininterruptamente. Você deve até estar pensando, mas e durante a pandemia? Aconteceu, especialmente de maneira remota, de maneira digital, mas não deixou de acontecer. Então nós estamos falando do maior evento de varejo do mundo. Como diz o grande Eduardo Terra, nem tudo que sobe ao palco da NRF vira realidade, mas tudo que virou realidade no mundo do varejo subiu no palco da NRF e você viu e ouviu lá primeiro. Por isso que é um evento muito bacana para o varejista ir participar, porque não se trata apenas disso. Por exemplo, eu e meu querido parceiro Caio Camargo, que vocês vão ter aqui nos próximos episódios também, a gente, na condução de grupos que a gente leva, a gente também faz visitas técnicas ao varejo americano, buscando ali quem já está implementando algumas tendências, como também, cara, a gente fez uma coisa bem legal esse ano, que é aumentar a curiosidade não só na inovação, mas também naquelas marcas bem tradicionais que continuam gerando lucro e que continuam crescendo, tendo nascido em 1950, 1958. Então, a gente também foi beber um pouquinho na fonte de marcas tradicionais, porém que são contemporâneas. Né? Isso. Bacana, Fred. E então, conta pra gente, né, que tem tudo a ver também até com o título do nosso episódio, né? Conta pra gente sobre o principal tema que foi abordado nessa NRF de 2025, né? E o que talvez tenha marcado mais vocês nesse ano. Sim. A expectativa, né, o ano passado, na verdade já faz 2 anos, a gente pega 24 e 23, o grande protagonista foi algo que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Nossa ouvinte também nunca ouviu falar, chama-se inteligência artificial. Então a gente teve 2 anos onde o protagonista foi inteligência artificial. Quando a gente pensa em 23, é aquele negócio, surgiu a inteligência artificial. E aí começa o que é isso, como é que a gente pode usar. No segundo ano, 24, ainda tinha aquele negócio de que a IA vai substituir nossos empregos. Em 25, esse ano, a IA já não era mais a protagonista, já não foi mais a protagonista. Embora a NRF tenha começado com a palestra de uma grande executiva da NVIDIA, né, que é quem faz os chips que aceleram esse processo da inteligência artificial generativa em ferramentas como ChatGPT, como DeepSeek, como Copilot, entre outros, a NRF em si, em termos de conteúdo, o grande destaque não foi a IA. A IA entrou exatamente onde ela tem que entrar, como toda e qualquer tecnologia, como meio para melhorar os resultados das empresas, como meio para melhorar a experiência do cliente. E eu gostei muito dessa abordagem. O grande destaque, na verdade, imagine você, Karen, foram as lojas físicas. Impressionante, né? Isso, hein? Sempre foi esse o ponto, né? Nas últimas NRFs, falava muito de talvez acabar com as lojas físicas, né? Então, isso. E aí agora você traz essa novidade, vamos colocar assim, né? Você imagina, Karen, que em 2012 foi a primeira vez que se falou em e-commerce na NRF. Essa foi minha 16ª NRF. Né? Então, em 2012, onde o tema central foi e-commerce, ali a Amazon era uma grande ameaça para os varejistas americanos, então ela nem entrava, nem era considerado varejista até então. E a gente chega ali em 2017, é a primeira vez que aparece IA como conteúdo, como tema, mas não a IA generativa que a gente vê hoje, a IA muito mais ligada ali à retaguarda de análise de dados, recomendações também. Aí, 23 acontece,
A gente tem aí um grande crescimento dessa tecnologia, mas mostrando-se efetivo que quando você tem uma loja física e você vende online, o teu online vende em média 30% a mais, dados da própria NRF, porque o consumidor sente confiança de quando ele compra online, ele saber que na sua cidade tem ali um ponto físico onde ele possa resolver alguma questão, ou até mesmo comprar online e buscar lá no mesmo dia, por exemplo, né? Então a loja física voltou a ser um destaque. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2020, só que isso não se realizou por causa da pandemia, né? Então, pelo contrário, começou uma aceleração digital muito grande no mundo, e aí agora a gente volta aí na essência dos negócios, que é a loja física. Quando você fala isso, dá pra gente refletir que, né, o ser humano ele tende a ter muito receio daquilo que é novo, né? Então, por isso que toda vez que tem um assunto novo, a gente já acaba tendo esse certo receio. E por outro lado, acaba que nada é uma verdade absoluta, né? Então as coisas vêm e vão, né? Então a gente precisa realmente estar antenado com o que acontece e ver o que de fato funciona, né, para o nosso mercado. Então, diante disso que você falou, né, das lojas físicas, não sei se essa foi, você está falando que esse foi um ponto que foi de destaque, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas principais tendências que você viu aí na NRF, né? E como que ela pode impactar o varejo, não só lá fora, mas também aqui no nosso Brasil. Perfeito. Vou elencar algumas importantes para a nossa revenda, elencar alguns importantes para quem está nos ouvindo. Vou começar pelo um dos meus preferidos, tá, Karen? Básico bem feito, ou como foi apresentado lá, fundamentos. Excelente. Fundamentos. Então, você imagina o seguinte, se fala muito em inovação, mas se a gente não trabalha o básico, e se a nossa gestão, se o nosso negócio, ele não está bem feito no básico, no essencial, o que é essencial? Pensa você que está nos ouvindo aí, o que é essencial para um posto de serviços? Você pensar no seu time, você pensar na exposição de produtos, seja na pista, seja também em toda a oferta de serviços para rentabilizar cada metro quadrado do posto de serviços. Você pensa na loja de conveniência, que tipo a curadoria de produtos que tem que ter ali dentro da loja de conveniência. Pensa no ambiente refrigerado quando possível, uma música, a energia do time. O bom atendimento, né? O bom atendimento, exatamente. Então, isso, comprar bem, vender bem, né? Ou seja, isso é o básico essencial. Então, isso foi muito falado. E a partir daí também tem um outro básico que é pouco comentado, Karen, que é a questão da sua autenticidade. Então, foi colocado na NRF que a autenticidade é uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter hoje no mercado. Ou seja, ao invés de você ficar copiando o que os outros estão fazendo e se distanciando da sua autenticidade, do que te torna único, e o que te torna único é um dos grandes motivos para a pessoa parar no teu posto para abastecer, descer e ir na tua loja de conveniência, trocar um pneu, fazer uma troca de óleo, ou seja, os serviços que você tem, eu preciso dar motivos para ele parar no meu negócio. E básico bem feito sempre vai ser importante, mas atrelado a isso, eu preciso também pensar nessa minha autenticidade. Porque senão eu vou sempre cair naquela guerra de preço, do centavo do combustível ou do quanto eu estou cobrando na cerveja na minha loja de conveniência. Mas a gente sabe que quando vale, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais. Verdade. Ou seja, de você, com a sua autenticidade, também garantir a sua margem, a sua rentabilidade. E aí, Karen, muitas marcas subiram ao palco da NRF para dizer que estavam voltando às suas origens, porque abandonar suas origens fez com que elas perdessem reputação, relacionamento e resultados. Então, esse é um primeiro ponto. E como isso é interessante e importante para a nossa audiência, né, Karen? Excelente. E assim, o Fred, você colocou, a gente sempre, até nos nossos treinamentos, a gente também vem sempre batendo nessa tecla do básico bem feito. Você colocou um ponto muito importante, que não adianta também ficar só pensando em inovação, se nem aquilo que você precisa fazer, você está atento. E muitas vezes a gente percebe que ainda nós temos empresários, né, que ainda podem se perder
achando que tem que toda hora colocar uma coisa nova, uma novidade e tal, e às vezes deixando de lado alguns pontos que às vezes ele está perdendo o cliente, não é por conta da inovação, é por conta de várias coisas que ele não está fazendo, né? E às vezes ele nem está se dando conta disso, ele está achando que é porque ele não tem uma novidade. Então, esse ponto que você trouxe, ele é muito relevante, porque a inovação também ela é muito relativa, né? Você não precisa trazer, talvez, grandes tecnologias, você talvez mudar alguns pontos chaves, né, no processo, algumas pequenas melhorias já é um ponto de inovação e que muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. E aí, você até falou aí do exemplo da loja de conveniência, da cerveja ali. O que mais você poderia falar aqui para a nossa audiência, né, trazendo um pouco para a nossa realidade de revendedores, que é o nosso público principal aqui? O que você acha que essas novidades podem ajudar ou serem aplicadas aí no cotidiano do nosso negócio? Exato. Então, você imagina, primeiro, olhar a tua gestão, perceber se esse básico, que é o mínimo necessário para alguém que visita o seu negócio, o seu posto de serviços, querer voltar, porque esse é o primeiro ponto. Se você faz muito bem feito, além dele querer voltar, ele vai chamar mais gente para vir com ele. Ele vai indicar, ele vai recomendar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o que eu falei da autenticidade. A autenticidade o seu negócio tem aquela cara única, ele não é igual a outros. E eu estou falando isso na formação do meu time, né? Por exemplo, eu estou falando de Natal agora, indo daqui de Natal até Recife, tem um posto de gasolina que ele é conhecido por só contratar mulheres ali para frente da pista, ali na pista só mulheres. Então isso é uma característica dele lá. Já tem um outro um pouco mais na frente, chegando já em João Pessoa, que aí a loja de conveniência é um espetáculo, tem café, tem almoço e tem banheiros limpos, maravilhosos. Então esse também é uma outra coisa. E aí você vai colocando ali produtos, vai colocando serviços, mas a maneira de entregar isso do seu jeito, porque produto bom todo mundo tem, o serviço que você oferece, outros negócios também oferecem, mas o jeito que você oferece pode ser a sua grande vantagem competitiva. Então, essa maneira de ver se as coisas que você está fazendo têm a sua cara ou está igual a todo mundo. Ou seja, você não consegue se destacar. Né? Então, a gente junta aí o básico bem feito e a autenticidade. Uma outra coisa ainda em básico bem feito, Karen, e ouvintes do nosso tanque cheio, é a gente pensar no seguinte, IA, uso de IA. Que você pode usar IA, por exemplo, na parte de comunicação com o seu cliente, você pode usar IA, por exemplo, na análise de consumo para previsão de compras, tanto para loja de conveniência, como para pista, como para serviços, insumos dos serviços. Você pode usar IA de várias formas no seu posto de serviço. Porém, se você não tem dados, você não usa IA. Verdade. Então a gente volta para o básico. Para inovar, eu preciso do básico, que é: se for para fazer comunicação com o cliente, relacionamento com o cliente, ou seja, para o CRM do seu posto de serviços, você vai precisar de cadastro de clientes, de banco de dados. Esse banco de dados precisa estar higienizado, ou seja, fidedigno, você confia naquele banco de dados, aquele ser humano que está ali é aquele ser humano, não existe publicidade, existe uma venda identificada, ou seja, toda vez que ele compra, você consegue por algum tipo de identificação, tipo CPF, saber que aquela pessoa é aquela pessoa, porque assim você consegue se engajar com ele, se relacionar e personalizar as suas ofertas para aquele cliente. Agora, como é que eu faço isso se eu não tenho um cadastro, se eu não tenho um banco de dados higienizado e se eu não tenho nenhum banco de dados? Então a gente volta para o básico. A mesma coisa, eu uso um software, um RP, e eu não só uso o RP, por exemplo, frente de loja, só a parte de vendas, mas eu não uso para controlar os insumos, controlar as matérias-primas, controlar o que eu tenho, para também, a partir de uma análise de IA, saber o melhor momento de comprar, fazer previsões para não ficar sem produto e não, ficando sem produto, não ofertar serviços que dependem daquele produto ou deixar dinheiro na mesa, ou até mesmo deixar dinheiro para a concorrência, porque o cliente não achou aquele produto que ele precisava. Então, eu vou para o básico para poder inovar com IA, percebe? Então, isso é fundamental. E você me fez lembrar até de uma fala sua aqui agora, que você falou no início, que a IA, ela teve aí o seu papel, que deveria ser, que é
o meio, né? Então, é isso que você está reforçando aqui pra gente, que as pessoas acham que a IA vai revolucionar. Se você também não souber usar a IA, ela também não vai trazer o melhor que ela pode te oferecer. Como você mesmo comentou aqui dos dados. Se eu não tenho as informações na mão, eu não vou conseguir nem usufruir, né, e trazer talvez melhor produtividade, dentre outras coisas que a IA pode nos trazer. Então, realmente, esse ponto é importante, porque às vezes as pessoas podem achar que a IA vai resolver tudo, e não, né? Ou vai trazer uma informação enviesada, né? Vai trazer uma coisa que talvez não condiz com o seu negócio. Então, realmente, tá tudo a ver com o que você falou no início, né? E o posicionamento da NRF nesse ano em relação à IA. Bacana. E aí, Fred, assim, diante de tudo que você viu lá, né, até do que você está trazendo aqui para a gente de conteúdo, o que você pode falar aqui para nossa revenda do que, de fato, ele precisa se atentar e filtrar do que de fato é modinha, do que realmente vai trazer de impacto para o negócio dele, porque o ser humano tem essa tendência, né? Sai uma coisa nova, eu tenho que fazer, eu tenho que aplicar, porque senão eu vou ficar para trás. E talvez, será que é bem assim, né? Será que eu não tenho que parar, olhar, ver se faz sentido para o meu negócio, né? E não ir, talvez, para esse caminho só de modinho. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Eu adoro essa temática que você trouxe, Karen, porque é exatamente isso que você falou. Nem tudo que é novidade você precisa implementar no seu posto de serviços. Porém, todas as novidades precisam ser analisadas por você. E a análise entende o que entende para que serve, vê a sua estratégia. Se aquela ferramenta se encaixa na sua estratégia, aí você primeiro testa. Antes de pagar, antes de implementar em todos os lugares, você testa para ver se aquela ferramenta realmente melhora em alguma coisa os seus resultados, ou melhora a produção do seu time. Então esse é o primeiro ponto, né? Uma análise para saber se aquilo é para você, se funciona. Você quer ver um ponto, né? Tem muita gente que diz assim, você tem que estar em todos os canais. Eu não acredito que um negócio tem que estar em todos os canais. Uhum. Você tem que estar nos canais certos. Para estar nos canais certos, você tem que saber o que é que você quer em cada canal, vender, promover, atrair. E a partir daí ver onde o seu cliente está para poder fazer aquilo acontecer. Porque não tem como cuidar de todos os canais, né? Então, e todo dia vai surgindo um canal novo. Então, você imagina você hoje cuidar de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Kawaii, Shopee, TikTok e vários outros que vão, e os que vão surgindo. Imagina você cuidar disso tudo de uma maneira consistente e constante. E você ainda tem que tocar o dia a dia do negócio. Né? Então é muito importante simplificar nesse processo e entender o que realmente faz diferença para o seu negócio. E lembrando, você que está nos ouvindo aí, por exemplo, em São Luís do Maranhão, e você que está nos ouvindo aí, por exemplo, em Nova Veneza, em Santa Catarina, são lugares totalmente distintos que podem ter realidade totalmente distintas de o que é que funciona para um e o que funciona para outro. Por isso que é muito importante. Tem uma frase do Jason Fried, né, que é um cara que eu gosto muito de acompanhar, e ele diz assim, que o segredo de algumas coisas darem certo e darem errada é um grande mistério. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. O que existe é tentativa. E você vê e descobrir o que funciona para você, o que funciona para o seu posto de serviços em cada lugar que ele está inserido. Porque cada lugar tem uma realidade diferente, né? Então, eu acho que eu iria por aí, nessa análise do que é novo, porque tem muita coisa nova que não é para você. Tem muita coisa nova que não é para ninguém, porque aquilo como você falou muito bem, é uma modinha, e aí você gastar muito investimento, você investir muito naquilo não vai te dar o retorno necessário. E você sempre analisar, para cada ação existe uma reação. Como eu gosto de dizer, para cada movimento gera movimento. O movimento de você fazer um investimento tem que gerar um retorno que compense aquele investimento e te dê um retorno necessário, financeiro, de reputação, seja lá o que for, de audiência, de fluxo no posto de serviço. A grande questão é mensurar isso daí, porque essa mensuração é o resultado que vai dizer se aquilo está valendo a pena ou não. Bacana, Fred.
você trouxe aqui vários insights aqui, né? Então, recapitulando aqui, você começou falando para a gente que esse ano a IA teve aí não seu protagonismo, mas ela esteve no lugar onde ela tinha que estar, como meio, né? Como uma ferramenta para nos apoiar. Isso, como meio, não quer dizer que ela não foi falada. Ela foi falada em todas as palestras, tá? Em quase todas as palestras. Porém, não daquele jeito que, assim, se você não tiver IA vai resolver todos os seus problemas. Sim. Não era assim. Tá? Só não era isso, né? O protagonista foi realmente... o grande destaque, na verdade, foi realmente as lojas físicas. Então, bacana. Aí você falou, então, né, dessa questão do posicionamento diferente da IA, a questão das lojas físicas terem sido o destaque, o básico bem feito, foi falado muito nessa NRF. Muita autenticidade. Como você comentou aqui também sobre essa questão de nem tudo funciona para você, então a gente precisa realmente olhar. A gente precisa estudar todas as possibilidades, mas a gente precisa olhar o que funciona para o nosso negócio, né? Para a gente também não sair aí fazendo tudo e aquilo não faz sentido, tem um investimento que não vai talvez trazer o meu retorno e tal. Então, assim, com base em tudo que você colocou aqui para a gente, o que você traz de maior aprendizado aí da NRF? Bom, o que eu trago de mais aprendizado, né, desses dias de NRF é você fazer uma análise, olhar muito para dentro do seu negócio, identificar a sua essência e transbordar a sua essência, a sua autenticidade na sua comunicação, no seu atendimento, na experiência que você gera, ou seja, é buscar esse ser único na sua maneira de fazer, a maneira que você opera o seu posto de serviço e a maneira que você entrega a experiência para o seu consumidor. Esse é um ponto. O segundo ponto é perceber que todos os dias existem novas ferramentas no mundo. Mas, como diz o grande russo Papapusso da Baiana System, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Então, muitas vezes, a gente abandona uma ferramenta que a gente já usa porque a gente está vendo que chegou uma nova. Só que aquela que a gente usava já funcionava para a gente e estava indo muito bem. Eu acredito muito, e é meu ponto de vista, que a gente deve dar um salto para uma nova ferramenta, para algo novo, quando a gente já está insatisfeito com ele não dá mais o resultado, ou se tem algo novo que mesmo a que a gente tem hoje, sendo boa e nos dando resultado, aquela vai aumentar o resultado com menos esforço, etc. Se não é para melhorar muito e a tua ferramenta te atende, por que ficar mudando toda hora, né? Indo nos modismos, na modinha, ou indo nesse igual a todo mundo, porque todo mundo está indo, né? Então, eu acho que isso é muito importante na hora de a gente pensar inovação, na hora de a gente pensar novidades no nosso negócio. Excelente, Fred Alecrim, muito bom, né? A gente está chegando aqui ao fim desse nosso episódio. A gente sabe que na NRF é muita informação, muito conteúdo, muita provocação, muito insights. Então, a gente precisou, né, fazer uma minissérie, fatiar tudo isso para que a gente consiga levar para o nosso revendedor o maior... assim, uma quantidade de informações para que ele consiga também aplicar, né? Avaliar o seu negócio e aplicar. Então, eu quero te agradecer aí por esse primeiro episódio, foi fantástico. Obrigado. E a gente continua, né? A gente continua levando mais conhecimento da NRF, tudo que rolou lá em 2025, agora em janeiro, para que o nosso revendedor possa, então, aprimorar o seu negócio e ver o que faz ou não sentido para ele, né? Isso. Esse é o grande negócio, agradecer a participação. E você que nos ouviu, você que nos ouve, gostou desse episódio? Então chama mais gente para ouvir, mais gente que com certeza vai ser beneficiado com esse e com os próximos episódios. Não perde, porque os próximos estão muito massa. Excelente. Bom, gente, então... por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente vai mergulhar, né, nas principais histórias, tudo que aconteceu no palco da NRF, que são histórias incríveis, né, de profissionais que tem muita coisa para passar para a gente como mensagem, né, experiência, bagagem, e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você, que é nosso revendedor, que é varejista, que
gosta desse negócio e que quer cada vez mais aprimorar e rentabilizar cada metro quadrado do seu posto de serviço. Então, até a próxima semana e, como o Fred colocou, bem colocado, divulga esse episódio para mais pessoas. Até lá! Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.